24 de abril de 2014. São Paulo perde de virada para o CRB em Alagoas e terá que vencer em casa para avançar na Copa do Brasil. Em noite inspirada de Fred, Fluminense derrota o Tupi e se classifica. Grêmio e Atlético Mineiro perdem a primeira nas oitavas da Libertadores. Derrota causa demissão de Paulo Autuori no Galo. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva, Felipão revela segredos psicológicos e motivacionais de um técnico vencedor. Aqui da piscina do Ibirapuera, no troféu Maria Lenk, saíram os 2 melhores tempos do mundo nos 50 metros nado livre. Em primeiro, César Cielo. Em segundo, Bruno Fratos. E ainda, José Roberto Guimarães deixa o comando do vôlei a 1000 para cuidar só da seleção. E FIFA minimiza problemas de segurança no Brasil para a Copa do Mundo. Olá, ótima noite de quinta-feira para você. Mesmo desfalcado de Luiz Fabiano, São Paulo visitou o CRB com Alexandre Pato e o acima da média Paulo Henrique Ganso. Mas a noite não era dos astros são paulinos que não foram páreo para o CRB de Tozin e Diego Rosa. O tricolor voltou para casa com a derrota e deixou os torcedores preocupados com o time. Qual é o verdadeiro São Paulo? O que bateu o Botafogo ou o que perdeu para o CRB, CR Bayer, como diz o Chico Lang? Veja o que de melhor aconteceu na partida de ontem. O São Paulo poderia ter liquidado a partida já no primeiro tempo. Alexandre Pato teve 2 grandes chances de abrir o marcador, mas desperdiçou. Na primeira, o toque por cobertura passou por cima do gol. E na segunda, uma cabeçada para fora na frente do goleiro alagoano. Se Pato não fazia, Ademilson entrou em cena para fazer um golaço. Uma bicicleta incrível. Com certeza, o gol mais bonito da carreira do jovem atacante. 1-0 São Paulo. O time da casa teve que ir para cima e aos 32, Diego Rosa recebeu o grande passe e foi derrubado por Rogério Ceni. Pênalti. Na cobrança, Tozin deslocou o goleiro São Paulino e deixou tudo igual no Rei Pelé. No segundo tempo, o tricolor não voltou bem e tudo ficou mais complicado com a expulsão de Rodrigo Caio. Muricy teve que tirar Paulo Henrique Ganso e colocar Paulo Miranda para recompor a zaga. E como desgraça pouco é bobagem, o CRB chegou ao segundo gol depois de uma bela jogada pela direita. Na finalização, Diego Rosa botou para dentro e garantiu uma vitória surpreendente para a equipe de Alagoas. 2-1. No jogo da volta, o CRB jogará pelo empate para avançar de fase. Começamos até bem o jogo, né? O jogo estava controlado, mas depois do empate a gente realmente não foi bem. A gente tentou mudar alguma coisa, mas realmente o time não respondeu. O que a gente só lamenta é que a gente tem uma sequência dura e realmente os jogadores no final, com 1 a menos, é que a gente sentiu muito. E aí ajudou demais o time fisicamente, né? Mas eu acho que dá para reverter em casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que dá, como disse o Muricy, reverter em casa. O São Paulo precisa de uma vitória por 1-0. Convenhamos, não é nenhum bicho de 7 cabeças vencer o CRB no Morumbi por 1-0. 2-1 já leva para os pênaltis. 3-2. Não é que a voz falhou? Meu Deus. Pronto. 3-2 a falta do Magrão. Quando o Magrão tá aí, não acontece essas coisas. O nível é mais elevado. Gente, a minha voz deixando na mão não pode. Que isso? Pensou? Fala, Godoy. Não, eu posso falar numa boa, tranquilamente. Então, para o São Paulo dá. Aí você fez uma pergunta muito interessante. Fiz. Qual é o São Paulo é? O que venceu o Botafogo ou esse? E aí, esse remete àquele São Paulo que empatou com a Penapolense em casa e perdeu nos pênaltis. Com certeza. E foi eliminado do Campeonato Paulista. Então, é um time muito irregular. Claro. É verdade que se o Pato tivesse feito, né, esses 2 gols que ele perdeu, talvez a história do jogo fosse outra.
Com certeza. Com certeza. Com certeza. Né? Mas enfim, ainda dá para o São Paulo. Acho que o São Paulo é isso, é um time irregular, como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. As peças são praticamente as mesmas. Não vejo por que seria diferente agora. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Mas como diz a Mariana, filha do meu querido Mandioca, lá de Badibacite, esse São Paulo aí do jogo contra o CRB é uma baba. É uma baba, tá? A baba do quiabo, esse time do São Paulo. E não dá para entender como que um time que ficou treinando tanto tempo, com um treinador muito competente, com alguns jogadores que são considerados craques, acima da média, joga uma bolinha dessa que jogou lá. Tá fora da Copa do Brasil. Tá fora da Copa do Brasil. Sério? Com essa bolinha aí, tá fora da Copa do Brasil. E só ganhou do Botafogo. E só ganhou do Botafogo, porque o Botafogo é uma baba maior do que esse quiabo, essa baba desse quiabo aí que foi o São Paulo jogando em Alagoas. E deu sorte que se o árbitro entendesse que o pênalti do Rogério Ceni fosse para vermelho, como aí ele errou expulsando o Rodrigo Caio, se ele tivesse expulsado o Rogério Ceni, o jogo teria ficado muito mais fácil ainda. Olha só, o jogador toca na bola, é o jogador... Ele corta para o lado, o Diego Rosa toca na bola, e aí o árbitro pode ter entendido que nesse momento aí não era uma situação clara de gol, mas tinha um companheiro ali para chegar e fazer o gol. Sim. Isso aí não é falta para amarelo, isso? Qual? Essa daí. O Rodrigo Caio não faz a falta, não acerta o jogador do CRB. Tanto é que o jogador cai e levanta para continuar jogando com medo de ser punido. Agora, olha lá, tá vendo? Um companheiro, a hora que dá o tapa na bola, olha lá, o 7 poderia fazer o gol. Essa é a interpretação. Ele não poderia fazer o gol, mas o outro poderia fazer gol. Fazer. Ele entendeu que a chegada do jogador do São Paulo não impediria uma situação clara de gol. Mas se expulsa o Rogério Ceni aí, não pegou, não foi falta, mas a ação iludiu o árbitro expulsou pelo segundo amarelo. Mas não foi falta, não foi falta. E você estaria me xingando aqui. Não foi falta. Eu estaria xingando porque a sua opinião era uma baba igual o futebol do São Paulo. Se eu fosse o árbitro, eu teria expulsado e você também estaria me xingando. Meto o pau. Bom, você que está em casa, vote na enquete do site gazetesportiva.net, que hoje é sobre o tricolor paulista. Nós queremos saber qual é o verdadeiro São Paulo. O que derrotou o Botafogo no Brasileirão ou o que perdeu para o CRB na Copa do Brasil? Celso. Tem terceira alternativa ou não? NDA. NDA? Não tem. Para mim o São Paulo é uma mistura dos dois. O São Paulo é um time irregular. Nenhuma das anteriores. Quer dizer, o São Paulo é o mesmo que ganhou o Botafogo e perdeu do CRB. Não tem como. Ele Qual é o altos São e Paulo, baixos. Celso, a enquete, por favor, atenha-se a enquete, Celso. Eu acho que é mais o São Paulo do Botafogo. Que derrotou o Botafogo. Se jogar com o CRB mais 10 vezes, vai vencer 8. Ontem foi circunstancial. Ontem foi apático. Godoy. O meu voto e o voto do Edson Cabral, lá da ZN, da Arsenal de Arujá, é que o São Paulo já era. Está no bico do corvo, no saco do IML. Já foi. É só botuar o caixão. Aliás, o Ganso teve atuação apagada ontem. Você também acha que ele é acima da média? Eu acho. Ele é. Agora, não está jogando acima da média, pelo contrário, ele não está nem abaixo da média ainda, ele está inferior abaixo da média. Entendi. Muito bem, a gente quer saber a sua opinião, qual é o São Paulo verdadeiro, o resultado sai no final do programa de hoje. A propósito, a senhorita ontem disse que ia dar São Paulo, só para lembrar. Quem falou? Você. Eu não disse. Não disse? Não disse, não. Mais 2 times conquistaram vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. O Princesa dos Solimões, o Celso gosta muito desse time, a equipe lá do Amazonas. Já apitou esse jogo, Godoy? Eu diria que seria a Michele, né? A Michele lá dos Solimões. Obrigada, Godoy, você é muito querido. O Princesa dos Solimões, a equipe do Amazonas, foi goleado pelo Brasiliense por 4-2, mas como tinha vencido o jogo de ida por 3-1, garantiu a classificação e vai enfrentar o Santos. Quem também se credenciou para a próxima fase foi o América de Natal, que bateu o Boa Vista por 2-0 na Arena das Dunas. Já em Juiz de Fora, o Fluminense não tomou conhecimento do Tupi. Destaque para Fred, que ao que tudo indica, voltou à fase de matador, graças a Deus. O atacante marcou 2 gols no mesmo jogo, algo que não acontecia desde a Copa das Confederações.
Em Minas, o Fluminense passou pelo Tupi e conseguiu eliminar o jogo de volta. Fred, aos 23 minutos, recebeu de Rafael Sobis e fez o primeiro do time carioca, 1-0. Ainda na etapa inicial, Wagner cruzou na cabeça de Rafael Sobis, a bola pegou no zagueiro e sobrou limpa para Fred encher o pé. Esse resultado já era suficiente para o Flu avançar de fase. Mas no segundo tempo, Bruno arrancou pela direita e achou o oportunista Walter, que definiu o placar. Final, Fluminense 3, Tupi 0. O adversário do Flu na terceira fase sai do confronto entre América de Natal e Náutico. Da situação que nós estávamos, ganhar desse jeito, volta a confiança, é o que eles precisavam e com isso a equipe fica mais forte. Lógico que vamos ser testados aí a cada jogo, mas cada vitória dessa a equipe encorpa mais e evolui bastante. Algumas pessoas falam, por causa da Copa do Mundo ele está se poupando, não tem isso. É só olhar os jogos e a entrega dele é igual a de todos. E é um goleador, então por isso que o treinador da seleção fala que precisa bastante dele, porque ele é decisivo. Então, um jogador decisivo, toda a equipe, toda a seleção precisa. E ele está contente, está feliz, está melhorando a condição dele. Cada jogo ele melhora, se apresenta melhor, então ficamos todos felizes. O Fred ele é imprescindível para a seleção brasileira, um artilheiro nato. E essa história de que está se poupando, está rolando na Europa inteira. Até jogadores do Barcelona foram questionados por torcedores sobre a suspeita de estarem se poupando para a Copa do Mundo. Pode até ser, mas isso é algo natural, né? Bom. Beijão para o José Carlos, para o Roberto e para o Fonseca do Departamento de Transportes aqui da TV Gazeta, que sempre ajudam a gente do Departamento de Esportes da TV Gazeta. Zé Carlos, Robertão e Fonseca, beijão no coração de vocês. Libertadores da América, uma vitória. Era tudo o que o Grêmio precisava para se livrar do inferno astral que persegue o time desde a goleada por 4-1 diante do Internacional na final do Gaúcho. Mas ontem, a equipe de Anderson Moreira enfrentou o São Lourenço em Buenos Aires, terra do Papa dos Céus, e voltou da Argentina com uma derrota por 1-0 na bagagem. Desfalcado, o Imortal até conseguiu anular os principais jogadores do time do Papa, mas numa bobeada da defesa gremista, Correa não teve piedade do goleiro Marcelo Grohe. O Grêmio não iniciou o mata-mata da Libertadores da forma que desejava. O time gaúcho perdeu para o São Lourenço por 1-0, gol de Correa aos 6 minutos do segundo tempo. Os argentinos jogarão pelo empate no jogo de volta e se marcarem um gol em Porto Alegre, o Grêmio terá que fazer 3 para avançar na competição. O Atlético Mineiro também iniciou as oitavas de final da Libertadores com derrota pelo placar mínimo. Recuado e sem aquela postura ofensiva de um time que foi campeão da América no ano passado, o Galo foi castigado pelo Nacional da Colômbia em Medellín com um gol de fora da área no final do segundo tempo, 46 minutos. Quem não resistiu a mais uma fraca atuação foi Paulo Autuori. Na manhã desta quinta-feira, ainda na Colômbia, a diretoria do Atlético Mineiro demitiu o treinador, motivada pela pressão da torcida. Os muros da sede do clube em Belo Horizonte amanheceram pichados com frases que pediam raça aos jogadores e as saídas de Autuori e Ronaldinho Gaúcho. O Atlético Mineiro conseguiu segurar as investidas do Xará Atlético Nacional por mais de 90 minutos. Mas os colombianos foram premiados pela insistência aos 46 do segundo tempo. Cárdenas fez o gol da partida num belo chute de fora da área. Olha, o trabalho do Autuori lá é um trabalho complicado, né? Substituir um técnico campeão, uma equipe vencedora, como foi o período Cuca no Atlético Mineiro, então muito difícil. O trabalho estava sendo bom ou não? Os resultados não, porque lá trabalho bom lá em Minas é o seguinte, é quando é campeão. É campeão, é bom. Não sendo campeão, não importa se é a longo prazo, a curto prazo, médio prazo. Então não foi campeão mineiro e não estava praticando um futebol convincente na Libertadores. Aí não tem jeito de segurar, não. O negócio do dirigente é fazer média com o torcedor, principalmente o torcedor fanático como é a torcida e os atleticanos, Celso. Mas eu sinceramente, eu continuo achando precipitado você mandar embora o Paulo Autuori com esse curto
período de trabalho. Não é a chegada de um novo treinador que vai solucionar os problemas do Atlético Mineiro. E convenhamos, você perder fora de casa para o Atlético Nacional na Colômbia não é nenhum absurdo. Aliás, eu dizia ontem no Gazeta Esportiva, eu não acreditava nem em vitória do Grêmio nem do Atlético Mineiro. Achava que nenhum dos dois ia vencer ontem. E acabou se confirmando esse prognóstico. O Atlético Mineiro agora consultou o Tite, mas o mais próximo de um acerto é o Levi Coupe, que estava no Japão, já trabalhou no Atlético 2 vezes, fez um bom trabalho em Minas. E o Atlético Mineiro, portanto, tem que vencer por 2 gols de diferença no jogo da volta. Assim como o Grêmio, que encarou uma pedreira o São Lourenço lá em Buenos Aires. Mas castigo maior realmente foi do Atlético Mineiro. Você sofrer gol aos 46 do segundo tempo, olha, é para deixar o torcedor cabisbaixo. Agora, o torcedor é muito ingrato também, né? Ronaldinho Gaúcho, concordo que mas teve uma finalização só. Finalização Atlético Mineiro. Presta atenção. Dá. Presta atenção. Peraí, tudo bem que o Antônio não está jogando, mas, por favor. Não chuta gol. O Ronaldinho Gaúcho não está jogando bem. É certo. Só que o Atlético Mineiro foi campeão ano passado da Libertadores, um título que nem o mais fanático torcedor do Atlético imaginou que podia sonhar. O último título importante do Atlético Mineiro tinha sido um campeonato brasileiro em 1971. Quer dizer, aí não passa quase um ano depois da conquista, aí vem pichar muro, pede saída de Ronaldinho Gaúcho, todo mundo. O torcedor é muito ingrato, especialmente o torcedor brasileiro. É um torcedor de memória muito curta. A torcida do Lanús está em festa. Ontem a equipe fez história na principal competição de clubes do continente e apesar de jogar melhor contra o Nacional no Paraguai, o Vélez Sarsfield da Argentina voltou para casa com um resultado negativo. Veja os gols destas partidas. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Vélez Sarsfield visitou o Nacional no Paraguai e apesar de ter jogado melhor, foi castigado a 3 minutos do final. Benítez marcou um golzinho solitário para o time da casa e conseguiu a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta na Argentina. As equipes decidem a vaga na próxima terça-feira. No encontro decisivo entre Lanús e Santos Laguna, melhor para os hermanos. O time argentino já tinha vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2-1. Mesmo assim, não poupou esforços e foi para cima dos mexicanos. Resultado, 2-0 para o Lanús, gols de Blanco e Goltz. Pela primeira vez na história, o clube está classificado para a fase de quartas de final da Libertadores. Seleção brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari participou hoje de um evento sobre psicologia e futebol em uma faculdade de São Paulo. Durante a palestra do treinador, ele falou sobre a experiência no esporte e acabou revelando alguns nomes que estarão na lista de convocados para o Mundial. A reportagem é de Alexandre Silvestre. Psicologia no esporte, psicologia na palestra. O técnico da seleção brasileira sabe como conquistar o público. Felipão tá cheio de graça, acordou de bom humor. Aliás, tem dormido muito bem às vésperas da Copa. Se eu sentar aqui quietinho, eu durmo. Não tem problema nenhum. O único problema é a mulher, né? Que aí fica braba. Casado também com a coletividade palmeirense, o treinador, digamos, pós-graduado em Palestra Itália, coloca o Verdão no divã. O Palmeiras é muito difícil da gente entender psicologicamente. De uns tempos pra cá, Scolari procura ganhar a confiança do grupo com ações quase infantis e deve dar certo. Gosto muito de passar alguma mensagem. Eu não sei se eles leem, não sei. Mas eu passo lá por baixo da porta. Eu não pergunto se eles leram no outro dia nem nada, porque se alguém não leu, fica chato, né? É adepto a jogar a imprensa contra o elenco que comanda a fim de motivá-lo. Eu vi um determinado veículo que escreveu ontem algo maravilhoso para mim. Ele falou que o Luiz Gustavo está jogando muito bem, mas joga num time pequeno. Escreveu que o Júlio César agora está jogando, mas joga numa liga porcaria.
que o Paulinho é um problema para mim, porque está jogando numa posição diferente. Quando eu for colocar esses jogadores, eu vou usar, olha aqui, fulano, tu joga num time, tu é bom, mas tu joga num time pequeno. Tu fosse para uma liga que é uma porcaria. Como se lá não chutasse no gol, não fizesse cruzamento, não, lá, o futebol lá joga com a mão, pronto. O Paulinho joga numa posição diferente. Que coisa boa, gente. Se eu pudesse agradecer o treinador que está fazendo isso, eu ia de joelhos agradecer. E fecha parceria com aqueles que têm perfil de liderança. Quando nós estivemos agora em Londres, nós conversamos com 5 jogadores e passamos a eles a nossa confiança. Olha, vocês vão estar no meu grupo. Portanto, não se preocupem com outras coisas, a não ser pensar na seleção realmente. Quando vocês chegarem na seleção, façam o melhor pelos clubes no momento, mas vocês vão estar com a gente e nós vamos trabalhar assim, assim, assim. E se tem um jogador dessa seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo, que o Felipão não está nem um pouquinho preocupado com as questões táticas, técnicas, psicológicas, motivacionais e emocionais, esse cara é o craque do time. O Neymar, mas ele na seleção brasileira e no ambiente que ele vai encontrar, ele vai ser recebido da forma como ele sempre foi recebido e ele vai render aquilo que ele sempre rendeu. E o Neymar, para se integrar a qualquer grupo, não precisa nada. Ele é um menino fantástico. Então, não tenho preocupação nenhuma com ele. Nada, zero. E não deve ter mesmo, Filipão, porque você está sabendo de como eles estão, né? Principalmente fora do campo e dentro do campo. Esses 40 dias aí, 30 dias que os jogadores, que o grupo ficar com o Filipão para treinar, inclusive o Júlio César, eu assisti o último jogo dele lá, viu, Filipão? Tá para sair do gol, ele tá pior do que na Copa passada. Parece que tem raiz no pé, chumbo no pé. Tomou 2 gols de cabeça lá, do mesmo jeitinho contra a Holanda. Não sai de jeito nenhum do gol. Mas treinando com o Carlos Pracidelli aqui, ele vai melhorar e você vai ter um goleiro de confiança. Não teremos muitas surpresas na relação final, não. Agora, você já sabe como fazer e o Brasil confia em você. E tem mais. No Brasil, pela segunda vez, nós não perderemos a Copa, seremos campeões, nem que for para roubar um pouco mais do que já estão roubando. Verdade. Roubar um pouco mais do que já estão roubando. Tá, vou refletir sobre a sua frase. Você é um cara inteligente. Bom, o telespectador também. Mesmo o Felipão poderia dizer publicamente, ele não faria o contrário, que ele realmente não tem nenhuma preocupação com o Neymar, mas poderia ter essa preocupação intimamente, pensando em estratégia e pensando em seleção brasileira. Mas eu imagino mesmo que ele não esteja preocupado, porque existe uma diferença muito grande. Aliás, é algo que aconteceu com a seleção argentina também. O Neymar, ele não é o protagonista do Barcelona. Acima dele, nessa lista de protagonismo, você tem o Iniesta, você tem o Messi, você tem o Xavi, são jogadores mais experimentados que têm um nome já cravado, têm os seus nomes já cravados na história do futebol. O Neymar é um jovem que está buscando ainda ascensão. Na seleção brasileira, por outro lado, ele é o protagonista. Qual é o outro jogador da seleção brasileira mais importante que o Neymar? Não existe. Então, isso gera uma confiança e, ao mesmo tempo, uma dependência. Então, num momento como esse, pré-Copa do Mundo, falta muito pouco, resta ao Felipão, e o Felipão sempre trabalhou essa questão motivacional, essa questão da preleção, buscando, resgatar a confiança dos jogadores. Ele vai utilizar isso, ele vai motivar ao máximo. E o Neymar é a nossa grande estrela e na seleção realmente ele se sente muito mais à vontade. Não tem muito mais o que provar, diferentemente do Barcelona, que aí ele tem um espaço ainda para conquistar. As cenas de violência no Rio de Janeiro nos últimos dias tiveram grande repercussão no exterior pela aproximação com a Copa do Mundo. O presidente da FIFA, desta vez, não fez cobranças, mas tirou da entidade a responsabilidade pela segurança dos torcedores e das delegações. Joseph Blatter, que participou de um evento da Federação de Futebol de Hong Kong nesta quinta-feira, disse que a segurança é responsabilidade do governo brasileiro durante a Copa,
mas lembrou que antes da Copa na África do Sul, sempre eles citam a África do Sul, muito se falou de segurança e que isso não foi um grande problema durante o evento. O assunto também foi abordado pelo secretário-geral da entidade, Jerome Valk, que esteve em Fortaleza na turnê de vistoria das sedes do Mundial. O francês minimizou as imagens que circularam dos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, lembrando que foi apenas um incidente localizado. Para ele, a questão da segurança para a Copa do Mundo está sob controle. Bom, eles têm que falar isso. É um incidente localizado, está localizado diariamente no Brasil. Né? O país foi pauta dos principais jornais do mundo, mostrando as imagens do que aconteceu no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, tivemos problemas na Bahia. Se você juntar a greve das polícias, o Bob Fernandes falava isso, inclusive, ontem no Jornal da Gazeta, são quase 300 de mortos em duas greves da polícia na Bahia. Quer dizer, é um número muito grande, são números de guerra. E a gente está falando de um país que não tem guerra. Quer dizer, então, é muito complicada a situação, existe a preocupação, sim, como havia na África do Sul. Nós tivemos jornalistas brasileiros que foram roubados no hotel, ninguém andava sozinho, tem sempre que andar em grupo, com um motorista que conhecesse muito bem o lugar, a coisa foi tensa. E no Brasil, também não é diferente. Infelizmente, gostaria muito que fosse. É bom falar de coisa boa, né? Ainda mais o Zé Mauro, o Zé Mauro Negro, que é São Paulino. Pô, manda Baltec, pinta de Baltec essa defesa do São Paulo aí, Zé Mauro. Beijão para todo mundo da Baltec. Vôlei, depois de conduzir o vôlei a 1000 nas 2 primeiras temporadas de existência da equipe, Zé Roberto Guimarães não será mais o comandante do time. O anúncio do treinador foi feito na tarde desta quarta. Veja os motivos na reportagem de Adriano Dolfi. O anúncio foi feito em Campinas, sede do vôlei a 1000. O técnico explicou a decisão da saída do comando técnico do clube. Eu preciso estar saindo um pouco do Brasil, estar estudando mais, estar acompanhando algumas jogadoras que vão estar fora. E agora está se aproximando os Jogos do Rio de Janeiro. E o que mais me incomoda é jogar contra essas jogadoras que eu dirijo na seleção. Eu acho que isso me deixa um pouco desconfortável. Paulo Coco, que continua também na seleção como auxiliar de Zé Roberto, assume o time de Campinas. Depender dos meus esforços, sem dúvida nenhuma, eu vou tentar cumprir as expectativas da empresa, desenvolvendo o melhor trabalho possível. E assim, José Roberto Guimarães passa a pensar agora exclusivamente na seleção brasileira. E uma questão vem tirando o sono do treinador, a regra do ranqueamento, que pode tirar atletas importantes do cenário do vôlei nacional, como a campeã olímpica Jaqueline. O ranqueamento favorece uns, desfavorece outros. Eu, por exemplo, fui contra o ranqueamento, porque eu acho que já não cabe mais. Coube uma época, mas eu eu aboliria, sabe, daqui para frente o ranqueamento. Mas as equipes acharam que deveria continuar e foi a maioria e que assim seja. Zé Roberto falou sobre o fim da hegemonia de finais entre Rio e Osasco e fez elogios a 2 atletas do SESI que podem aparecer nas próximas convocações. A Dani jogou muito bem, a Dani Lins, né? E também a Fabiana. Foram 2 jogadoras importantes para o SESI esse ano, que cresceram ao longo do ano e que desenvolveram um bom voleibol. O técnico sonha agora com um título inédito, preparação para um projeto muito maior. O Mundial ele é importante. A gente nunca ganhou o Mundial, nós batemos 3 vezes na trave, né, em 94, 2006, 2010. Mas preparação para os Jogos Olímpicos, que é o campeonato mais importante. Lógico que nós queremos ganhar o Mundial, seria importante. Vamos ver, nós vamos fazer tudo para ganhar, mas a minha cabeça é Jogos Olímpicos. Troféu Maria Lenk, o Brasil tem os 2 homens mais rápidos do mundo em 2014 nos 50 metros livres. Ontem, Bruno Fratus e César Cielo conseguiram na final da prova os 2 melhores tempos na temporada.
E eles acreditam que poderia ser ainda melhor se as condições do parque aquático no Ibirapuera fossem outras. Veja na reportagem de Fernando Gavini. César Cielo aparece de casaco na piscina. O clima do outono paulistano incomoda. Os momentos de concentração passam rápido. E lá vão eles para a água. Sem respirar uma única vez, eles atravessam os 50 metros. De longe, é impossível saber quem ganhou. Na batida, a vitória foi de César Cielo, com 21 segundos e 39 centésimos. Apenas 6 centésimos à frente de Bruno Fratos. Os 2 melhores tempos do mundo em 2014 nos 50 metros nado livre. Eu brinquei com o pessoal que se saísse 21,64 eu ia estar feliz, porque o melhor tempo do ano era do Sullivan, 21,65. Então saiu bem abaixo do que eu estava esperando. Para ser sincero, a sensação na piscina não estava boa, não. Quando eu bati foi uma surpresa mesmo. Eu achei que ia ser em torno do que eu fiz de manhã, 21,6, 21,7. Então foi bacana, é legal nadar de novo para 21,3, terceira vez que eu faço isso. Né? Como eu estava fazendo 21,5, eu fazia 21,5 toda hora. Agora é interessante fazer 21,3 toda hora para ver se a gente cai para 21,2, 21,1, para chegar na Olimpíada e estar disputando a medalha de ouro. Pô, 21,45, duvido que você esperasse. Eu esperava, era o tempo que eu tinha na cabeça para cá. Eu não esperava bater em segundo, para falar a verdade, mas enfim. É o meu melhor tempo, o meu melhor resultado, o tempo que eu queria fazer nessa competição, eu não tenho do que reclamar. E pensar que os tempos poderiam ser ainda melhores. Apesar do conjunto aquático aqui do Ibirapuera ter sido reformado e entregue recentemente, as condições da piscina não são as ideais. A dificuldade que a gente tem é que assim, o Brasil ainda não tem uma piscina coberta, né? Acho que a gente precisa e merece. Eu acho que a natação chegou no estágio que uma, no país tamanho do Brasil, a gente precisa ter uma. Né? E precisa criar, acho que seria aqui meio um mínimo para as competições de parte de ferramentas, de condições, para a gente nunca ter surpresa quando chegar, né? Muito tem se falado sobre o bloco, eu quero acrescentar também o fato da piscina ser aberta, tá um pouquinho frio, ventando um pouco contra, estava ventando contra hoje, então poderia ter sido melhor. O bloco atrapalha um pouco, a condição climática atrapalha um pouco. Hoje eu posso falar com certeza que esse 21,39 era um tempo melhor do que eu poderia ter feito com um bloco legal. Se fosse uma piscina fechada, aclimatada como é no Mundial, eu vejo com certeza aí de 1 a 2 décimos abaixo. Independente dos problemas da piscina, o fato é que o Brasil tem 2 dos mais rápidos nadadores do mundo, que estarão sem dúvida na briga por medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro. Os 2 melhores tempos do ano, né? Tomara que a gente siga aí com essas boas performances para representar o Brasil lá fora. É bacana nadar bem aqui dentro, né? Conseguir os melhores tempos do ano, mas a gente quer conquistar as medalhas internacionais. E não foram só César Cielo e Bruno Fratos a terem motivos para comemorar no Ibirapuera. Thiago Pereira entrou para a história como o maior vencedor em atividade no Troféu Maria Lenk. A 30ª vitória foi nos 400 metros medley, prova em que Thiago ganhou a medalha de prata na Olimpíada de Londres. Estou bastante feliz, acho que é uma das coisas que, desde que eu entrei dentro da seleção, né, desde que eu estou nessa fase competitiva, eu tenho sempre me mantendo no alto nível. Já são mais de 10 anos aí competindo no Mundial, Olimpíada, e mesmo assim cada vez me sentindo mais jovem, né? Apesar de a gente vai ficando mais velho a cada ano, mas eu tenho me sentido cada vez melhor. Então isso aí me motiva com certeza a ir cada vez mais longe. Já faz 20 anos que quase 20 anos que meu filho parou de nadar. O Coaraci Nunes já era presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos já há mais de 20, mas faz 50 anos que esse cara é presidente da confederação. Nossa. Conseguiu muita coisa boa, mas não é possível que o Brasil não consegue ter uma piscina coberta nas melhores condições, padrão internacional para os nossos nadadores nadarem, treinarem, nadarem, competirem. Veja o quanto que o brasileiro é bom, quanto esse Cielo é bom, quanto o Fratos é bom. Eles conseguem nadar na piscina com vento frio, vento contra, temperatura baixa, bloco errado. Não é o bloco ideal de partida e é uma piscina que acabou de ser reformada. Será que o governo
Não tem condições, o COB não tem condições, a confederação não tem condições de supervisionar uma reforma numa piscina para fazer o bloco ser ideal. O bloco, só o bloco ser ideal. É muita incompetência, mas muita incompetência. Ou não, acomodação, porque verba tem, recurso tem. Será que nós não conseguimos ter uma piscina decente no Brasil para os nossos nadadores, que são recordistas e medalhistas mundiais e olímpicos, treinarem, competirem com decência em Coraci? Ô Godoy, e você tocou num ponto importante, não é questão de verba não, nunca se investiu tanto no esporte, e falo de governo federal, nos últimos anos, nunca. É que o dinheiro vai para as confederações, que divide ali com as federações, não e tá aí chegando faz um aonde evento precisa. aqui, outro ali, e continua tudo na mesma. Santos, o lateral esquerdo Léo, anunciou a aposentadoria nesta tarde. Por meio de uma rede social, o jogador de 38 anos revelou que a decisão foi tomada após uma reunião que aconteceu hoje com membros do comitê de gestão do clube. O contrato de Léo com o Santos se encerra no dia 30 deste mês e não será renovado. No texto divulgado, o jogador agradeceu à torcida santista e fez um desabafo. Palavras do Léo. Mesmo me sentindo em condições de seguir jogando, não me vejo vestindo a camisa de outro clube. Queria ter sido questionado dentro de campo e não em treinamentos, mas essa oportunidade não me foi dada. Léo deixa o Peixe com 455 jogos disputados, 8 títulos conquistados, entrando na relação dos 10 jogadores que mais vezes vestiram a camisa alvinegra. Mas a vida segue no Santos e a equipe de Oswaldo de Oliveira busca a primeira vitória no Brasileiro contra o Coritiba neste sábado. Veja na reportagem Josmar Garrafa. Depois de ter perdido o Campeonato Paulista para o Ituano e ter começado o Brasileirão sem vitória mesmo jogando em casa, o elenco santista encara a partida de sábado contra o Coritiba no Paraná como uma verdadeira decisão de campeonato. Ou seja, a obrigação é de vitória contra o Coxa. A gente tem a obrigação de vencer pelos pontos que a gente perdeu aqui dentro de casa. É um jogo difícil, uma equipe que joga bem, principalmente lá dentro de casa, tem uma força muito grande lá, então a gente vai enfrentar grande dificuldade, eu acredito. Além de vencer a próxima partida, os jogadores do Peixe querem encontrar também uma explicação pela queda de rendimento da equipe nas últimas partidas. O time que vem jogar, principalmente aqui na Vila, devido à campanha que a gente fez aqui no Paulista, os times vêm fechados, dificulta um pouco para a penetração, para fazer os gols. Mas, no meu ver, esse jogo do esporte, a gente já melhorou bastante, criamos várias oportunidades de gol. Foi um jogo, no meu ver, dos 4 últimos aí, o melhor que a gente fez. Conseguimos tocar a bola, conseguimos fazer um bom jogo. Infelizmente, não saímos com o resultado que a gente queria, mas, no meu ver, a gente já deu uma evoluída e fizemos um bom jogo, sim. Quem também não anda em alta é o badalado Leandro Damião, que nas últimas 3 partidas pelo Peixe não balançou as redes uma única vez. Apesar disso, apoio não tem faltado ao atacante santista. É um jogador que a gente abraçou, a gente é um jogador de muita qualidade, um amigo. Então, acredito que a bola às vezes não está entrando, mas é um jogador que ajuda, um jogador que marca muito. Se você vê, ele toda hora está voltando para marcar. É um jogador muito importante para a gente, segura bastante a bola no ataque. E quando está tendo chance, está fazendo os gols. Então, a gente está dando todo o apoio para ele, para que ele possa continuar assim, ajudando a gente e marcando gol, se Deus quiser. O técnico Oswaldo de Oliveira ainda não confirmou o Santos para a partida do próximo sábado contra o Coritiba. Inicialmente, ele tem 3 problemas. Neto já está vetado pelo departamento médico. E 2 são as dúvidas. Mena e Arouca não participaram do treinamento dessa manhã. A definição da equipe só vai acontecer na próxima sexta-feira. Mas o elenco santista não está preocupado com o fato de poder perder até 3 titulares para a partida contra o Coxa. Se no caso confirmar a saída dos 2 jogadores, dos 3 jogadores no caso que estão de fora, no caso entrar os outros ali, são jogadores de qualidade, já mostraram isso no decorrer do campeonato quando entraram nas partidas. Então a preocupação não é essa. Eu acredito que se for, no caso eles entrarem, eu acredito que eles vão dar conta do recado e fazer uma boa partida.
Hora de falar do Palmeiras. Hoje quem conversou com jornalistas foi a novidade de Gilson Kleina na escalação do Verdão, que estreou no Campeonato Brasileiro. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Foram apenas 3 jogos no ano. Um deles, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. Josimar surpreendeu muita gente. Achei que evolui bastante nesse terceiro jogo. Eu conheço todo mundo, o ambiente, então melhor fisicamente também. Então eu achei que foi bem melhor essa partida. Espero ter uma crescente bem grande agora, conforme os jogos. Josimar ganhou a posição que até outro dia pertencia ao Wesley, um atleta que ainda não chegou a um acordo para a renovação de contrato. E o novo titular não quer ganhar o rótulo de substituto ou mesmo reserva imediato do camisa 11. Não me vejo como reserva imediato dele, tanto como posso jogar como primeiro e como segundo volante, o que o Gilson preferir. Estou pronto para sempre estar jogando, então o Wesley pode também jogar como terceiro homem no meio campo, então é que o Gilson decidir, não me vejo como reserva. E o próximo jogo será no sábado, 9 da noite, contra o Fluminense no Pacaembu. Um adversário que vive uma boa fase. Pensando nisso e na titularidade, Josimar acompanhou o time carioca na Copa do Brasil. E a lição de casa está na ponta da língua. Essa mudança que teve do Cristóvão no Fluminense, a equipe deles em 3 jogos foi muito bem. Então vai ser um jogo complicado para nós. Mas nós estamos treinando forte, nossa equipe sempre faz gols nos jogos, então a gente está preparado para enfrentar o Fluminense forte no sábado. Do time do Parque Antártica para o time do Parque São Jorge, Fernando Gavini tem as notícias do Corinthians direto do CT Joaquim Grava. A grande novidade do treino desta quinta-feira foi a presença de Guerreiro entre os titulares no coletivo comandado pelo técnico Mano Menezes. Apesar de ter gostado da postura do time no empate de 0-0 contra o Atlético Mineiro em Uberlândia, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, o treinador sentiu falta de um maior poderio ofensivo e por isso optou pela entrada do atacante colombiano. Guerreiro começou o treino no lugar do meia Petros, mas apesar da presença de um homem de referência no ataque, o sistema de jogo não foi modificado. Guerreiro fez dupla com Romarinho na frente, com Luciano sendo recuado para ajudar Jadson na armação das jogadas. No decorrer do treino, Mano Menezes trocou Luciano por Petros e provavelmente esta será a única dúvida, se nada acontecer até lá, para definir a escalação para o jogo de domingo contra o Flamengo no Pacaembu. Do CT do Corinthians em São Paulo, Fernando Gavini. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Qual é o verdadeiro São Paulo? O que derrotou o Botafogo no Brasileirão ou o que perdeu para o CRB na Copa do Brasil? É o que perdeu para o CRB, 79% dos votos. O pessoal não perdoa, né? O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã tem mais a partir das 6 da tarde. A gente volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. E é onde a gente se encontra daqui a pouquinho. Até já. Olha, sábado, hein? Dia 26, passeio, 18º passeio do Clube do MP Laffer. Vamos lá para Águas de Lindóia, fica lá no Hotel Monte Real. O Walter Barbosa, presidente, pede para você fazer a revisão do teu carro lá no Tony Car, hein? Não esqueça, sábado, 9h45 da manhã. Fiquem com Deus, ainda é possível.